Eu acho assim, primeiro o Flamengo precisa se benzer, né? Um sal grosso, um negócio assim, porque é uma epidemia de lesão muscular, aí uma lesão grave de LCA 2 dias depois do fechamento da janela, então tornando mais difícil, né, uma reposição que já é praticamente impossível, porque tem poucos jogadores do nível do Pedro, né, que estão disponíveis para vir jogar no Brasil, tanto que o Pedro estava treinando, tinha até possibilidade de ser titular na seleção, dependendo do esquema do Dorival, assim, ou de ter uma chance maior na seleção. É um jogador completamente diferenciado, não tem reposição. E a gente está falando do Flamengo, que é um time que tem dinheiro. Então, o Flamengo ficou sem o Vinha, foi lá, faltando dias para acabar a janela, trouxe um lateral de seleção brasileira, trouxe o Alexandro, né? Vai ali, traz o Alcaraz, tem assim, possibilidades de repor, assim, não falta dinheiro para jogar em cima dos problemas. Só que os problemas estão se acumulando muito rápido e o problema do Pedro é um problema de muito difícil solução. Eu entendo a esperança no Gabigol, né? Afinal, né, se a gente viver sem esperança não tem muito sentido, mas não tem isso, essa esperança não está ancorada na realidade, né? Nas oportunidades, que não foram tantas, que o Gabigol teve, ele dificilmente mostrou, né, aquele potencial que a gente sabe que ele tem, e ele depois, inclusive, agora voltou a se lesionar, né? Teve uma lesão junto com o Pedro, inclusive, lesão da qual o Pedro se recuperou para estar na seleção. Então, assim, não é o cara que tem sido essa opção para o Pedro. Pode ser? Pode, né? O Gabigol tem potencial, a gente já viu do que ele é capaz, mas faz 2 anos que a gente não vê esse potencial se realizando. O que eu vejo em relação, né, à lesão do Pedro, né, não é incomum jogadores irem para a seleção e se machucar. Eu estou com o Rodrigo no sentido de que, assim, são vários fatores que contribuem para isso, né? E o calendário é um deles. E aí, quando eu falo de calendário, eu estou falando de CBF, de FIFA, de calendário de seleções, e estou falando do calendário com o qual os clubes concordam. E os clubes assinam embaixo desse calendário, né? Esse calendário do futebol brasileiro não é um crime sem vítimas. Tem culpados e tem vítimas. E os jogadores estão sendo algumas das principais vítimas desse calendário. Não acho que é à toa que alguns dos clubes, né, principais clubes que disputam maior número de jogos, estão vivendo epidemia de lesão. Acho que tem uma questão específica a ser observada no Flamengo, né? Eu falava isso sobre o São Paulo, né, 2 anos atrás, ou mesmo no ano passado, que, né, vivia com o DM, tinha mais gente no DM do que tinha disponível para jogar praticamente. E aí você precisa avaliar se o trabalho de recuperação está sendo bem feito, se esses jogadores estão voltando no momento correto, ou se tem uma pressa. E aí tem uma questão que me parece, talvez, muito mais azar também do que outra coisa, né? O Michael chegar e no segundo jogo também sofrer uma lesão e ficar meses fora, são muitos fatores que eu acho que precisam ser observados em relação ao Flamengo. Mas você pegar um jogador que está vindo na batida de um time que está em 3 competições, está acabando de voltar de lesão, e tirar dele a oportunidade do descanso que a data FIFA permitiria para ele treinar e jogar na seleção brasileira, e ele vai treinar no limite do que ele puder, porque para ele é muito importante estar na seleção brasileira, você aumenta muito o risco desses atletas. Agora, como é que você vai equalizar isso na cabeça do jogador? Porque o jogador quer ir para a seleção. Vai dizer, não, cara, fica aqui, não vai, descansa. Não, o jogador quer estar lá. O problema é que o jogador não tem gerência sobre o calendário e vai ser submetido a esse batidão que tem um preço. É isso, esse preço está sendo cobrado. Como eu falei, o Flamengo é um time que tem dinheiro para tentar resolver alguns dos seus problemas, mas se pudesse ter um problema maior que o Pedro, olha, eu acho difícil. Acho que assim o Flamengo realmente conseguiu perder o seu jogador mais decisivo, que não tem paralelo no Brasil. Não tem. E justamente 2 dias após o final da janela. Então fica com um pool de talentos aí muito reduzido para segurar essa bronca até o final da temporada. Muito difícil a situação do Flamengo. E acho que é uma coisa que precisa ser observada. Sempre me levanta um sinalzinho de alerta quando tem muita lesão muscular num clube, que não é o caso do Pedro, mas a lesão anterior era, você entender se esse trabalho está sendo feito da melhor forma,
se os jogadores que estão sendo contratados estão sendo bem avaliados fisicamente, ou se é realmente só uma maré terrível de azar e precisa jogar um sal grosso ali e fazer alguma coisa desse tipo. Mas é muito, muito triste a lesão do Pedro num momento em que ele tinha oportunidade de se mostrar na seleção e num momento que ele é fundamental para o Flamengo na temporada. Esse é um bom ponto, né, sobre as lesões do Flamengo, além da seleção, é bom debate para se ter, porque está machucando muito. A Carolina Santos fala o seguinte: me questiono se essa comissão técnica atual está acostumada com o corre de clubes, uma vez que trabalhava firme mesmo a cada 4 anos. Seleção é completamente diferente de clube. Na verdade, se eu entendi a sua pergunta, Carolina, a comissão técnica do Dorival ela é Do bem Flamengo, diferente né? da comissão técnica do Tite, né? A comissão técnica do Tite foi toda para o Flamengo, Acho que né? Eu ela acho está que por isso querendo que ela está dizer que a falando isso, comissão né? técnica do Flamengo não está habituada ao trabalho no clube, Ah, porque tá. ficou É um muito bom tempo ponto. na seleção e aí ela não consegue se habituar a esse. Eu vou fazer só uma ressalva na fala da Alicia: não são os clubes, não assinam, nem participam da elaboração do calendário. A CBF tem a prerrogativa de fazer o calendário sozinho, está previsto inclusive no estatuto da CBF, e inclusive Flamengo e Palmeiras já manifestaram algumas vezes contrariedade com o atual calendário que está posto. Pediram, inclusive, que na Copa América não tivesse jogo. Teve um manifesto de 13 clubes oficiado para a CBF, que a CBF ignorou. Agora está em discussão de novo o calendário do ano que vem. O próprio Flamengo e Palmeiras, de novo, que são os dois clubes que têm se manifestado, também colocaram uma questão sobre revisão de estaduais para o ano que vem, e isso tem sido constantemente ignorado. Quem faz o calendário sozinho é a CBF, que ela por estatuto, isso é previsto. Ela, hoje, está permitindo ouvir os clubes, mas a decisão final vai ser dela. Ela vai decidir também de acordo com as conveniências políticas dela, porque tem eleição no ano que vem e as federações não estão querendo reduzir os estaduais. Essa é um desdobramento desta questão, né? Porque, então, sei lá, existiram 13 clubes que reclamaram, que pediram a paralisação durante a data FIFA. CBF nem aí. Uhum. Dois clubes, o Flamengo e o Palmeiras, frequentemente pedem para o calendário, pra mudar o E outros calendário. também estão O indo CBF nessa não. direção, Tirônia. E Sim, eu ouço aqui já, não é uma coisa só deles dois, assim, né? Hoje em dia sim. já tem mais clubes, talvez eles estejam em posições mais firmes, digamos assim. Isso, e aí entra no segundo debate, né? Os clubes raramente formam uma unanimidade e falam, olha, então, ó, desse jeito não vamos jogar. Pode ser a CBF, a FIFA, quem quer que seja, então nós não vamos jogar. Nós somos o futebol brasileiro, nós não vamos jogar. E esse passo nunca é dado, estão aí se organizando em ligas e tal, mas basicamente para ver quem vai ganhar mais dinheiro e se fechar em torno do bem comum é quase que um sonho em se tratando do futebol brasileiro. O Ivan Martins ele tem um contraponto aqui, ó, o que ele fala. O apequenamento do pensamento esportivo é gritante. Não sei se ele está falando da gente, mas está falando. Só pensam pela ótica dos clubes e dos torcedores mais hardcore. Seleções têm outra dimensão. Pensar em futebol de seleção como problema é ridículo, diz ele. Ô, Ivan, eu discordo 100% de você. Eu acho que o futebol é feito pelos clubes. Ou o futebol brasileiro é o futebol dos clubes, por mais que a seleção brasileira seja a marca futebolística mais importante no exterior. Mas o varejo, o quarta domingo, é isso que movimenta a paixão do torcedor, na minha opinião. Pelo menos, eu não sei, eu queria até ouvir vocês sobre isso. E acho que essas coisas, e acho que esse distanciamento vai ficando cada vez maior, cada vez mais se liga menos para a seleção brasileira se ganha ou se perde. O seu time não. Pode ser o campeonato que for, você está sempre sofrendo ou comemorando. Não sei o que vocês acham. Bom, tem um fator que é financeiro, que é de ordem prática, são os clubes que sustentam o futebol, né? Não existe o jogador que vai para a seleção se não existe o clube. Mas eu entendo que sim, a gente parte de um pressuposto de que as pessoas gostam mais do clube do que gostam da seleção brasileira. E eu sei que esse não é o caso para todo mundo, né? Tem muita gente que não se importa com o efeito que isso vai ter nos clubes, porque quer ver os melhores jogadores do Brasil, assim como os melhores jogadores querem estar na seleção, é o sonho de todos os atletas, continua sendo, né? Nenhum cara vai dizer, não, eu estou servindo meu clube aqui, obrigada, Dorival, não vou. Né? A gente não vê esse cenário. Mas eu acho que precisa haver, sim, uma preocupação e uma discussão maior, né? E quando eu digo os clubes aceitam esse calendário, eles aceitam, porque eles estão aí disputando.
né? Eles poderia Mas haver você um queria que eles não boicote. jogassem, Alicia? Não entendi, Não, assim, não é a isso, mas eu estou posição é dizendo, os um clubes, clube de individualmente alguma. fala assim: "Eu não vou jogar", aí vai mudar o Então, calendário? Rodrigo, mas você acha que existe uma grande, assim, existe uma vontade, os clubes não foram capazes de se juntar numa liga para discutir o calendário. O que me Eles fizeram um parece. ofício, 13 clubes para mudar o calendário foram ignorados, teve uma E não mobilização. conseguiram se unir. Tem 3 ligas de futebol, uma delas chamada União, que é sempre a minha favorita, que é você não ter uma capacidade de discutir assuntos do ponto de vista coletivo. Né? A maior parte dos clubes age politicamente pensando nos seus próprios interesses. A gente está vendo isso agora na reunião do Fair Play, de CEO de SAF, né, provocando presidente de outros clubes, né, o Textor e Pedrinho, aí reclama de uma, não reclama do outro, só reclama quando é afetado. Então, acho que, assim, não acho que os clubes vão boicotar o campeonato e deixar de jogar por causa do calendário, mas eu acho que falta aos clubes uma visão do coletivo. Eles não conseguiram fazer isso nem para se unir de uma liga para organizar o campeonato, para vender os direitos, e aí virou uma coisa puramente comercial. Não acho que é um problema de fácil solução, tem a questão política, tem a questão dos estaduais, mas eu acho que a gente está vendo cada vez mais o custo que isso cobra e o quanto isso acaba favorecendo, por vezes, os clubes que têm mais dinheiro ou que viraram SAF, e aí tem a discussão ainda, né, do fair play financeiro, que é parte do motivo dessa reunião, que conseguem montar um elenco capaz de sobreviver a todas essas competições, né, a todo esse calendário. Então, eu acho que falta, sim, uma visão de coletivo, e isso não é exclusividade do futebol brasileiro. Eu acho que o Brasil tem várias coisas que poderiam ser resolvidas se as pessoas pensassem mais no coletivo do que no individual. Mas voltando ao ponto, né, da importância da seleção, é claro que a seleção é importante, é claro que tem muita gente que torce, tem gente, inclusive, que torce só para a seleção e não torce para clubes, mas quem vive o clube vive o dia a dia. Né? A seleção joga meia dúzia de vezes no ano. A seleção tem um torneio importantíssimo, que é a Copa do Mundo a cada 4 anos, e se a gente incluir a Copa América, tem 2 importantes, né? Se a gente contar que a eliminatória é parte da Copa do Mundo. E o futebol de clube é todo dia, né? Todo dia você vive o que está acontecendo no seu clube, a contratação, quem se machucou, quem está suspenso. Então, eu entendo que não é só o torcedor hardcore de clube, né? É o torcedor de clube e ponto, né? Porque essa pessoa está vivendo o dia a dia e aí, por causa de 2 jogos da seleção, ela entende que vai perder um jogador dela para o resto da temporada. Mas aí eu quero fazer esse parênteses também, né? O Pedro poderia ter se machucado no treino do Flamengo, né? Não acho que assim a seleção arrebenta os jogadores. Acho que não dá para dizer isso quando o cara fez 2 ou 3 treinos, né? Não é esse o ponto. A seleção não está, né, levando os jogadores ao limite. Mas a seleção entra num cenário de um calendário já muito difícil, muito desafiador, e acaba por contribuir com isso. E aí, para quem não liga tanto para a seleção, esse parece ser um custo muito alto. Né? Eu já vou, no caso da Copa América, né, clubes ficaram 9 rodadas desfalcados, alguns deles muito desfalcados ou com desfalques muito cruciais, que não tinham uma reposição direta, por causa da seleção, e a seleção ainda vai lá e faz uma campanha mequetrefe, e agora jogadores que poderiam estar descansando, porque estão no seu limite, estão lá treinando para a seleção, muitos deles para nem sequer jogar. Né? Então, eu entendo a frustração da torcida de clube, mas entendo também quem quer ver os melhores atletas na seleção, independentemente do que isso possa causar para o clube. Mas vale lembrar que quem sustenta o atleta, literalmente, são os clubes. Né? Então, não dá para dizer, vocês que se danem, o que importa é a seleção, que a seleção só, né, pega os jogadores emprestados, e aí às vezes devolve todo capenga. Nessa equação tem uma outra questão, vou passar a bola para o Rodrigo já, né? Que a gente fala, os clubes não deveriam liberar os jogadores para a seleção. Não é uma tarefa simples. Os jogadores adoram servir a seleção, seja ele quem for. Pode ser novato, veterano, tal. Os jogadores adoram estar na seleção brasileira, gostam de estar, é até bom para eles, para a carreira e tudo mais. Então, acho que esse é um ponto que muita gente está falando aqui no chat, mas que não tem negociação. Você vai falar assim, Pedro, você vai no seu contrato aqui vai estar que você nunca vai para a seleção. O cara fala, então eu vou jogar no Palmeiras, não vou jogar no Flamengo, né?
É mais ou menos isso. Mas você queria completar, Rodrigo? Não, e está previsto em norma, inclusive, né? O clube vai ser punido se ele não ceder o jogador. Está previsto em norma da FIFA que, por Uhum. período de data FIFA, ele tem que ceder. Complementando o que a Alicia falou, a questão do pensamento coletivo dos clubes é porque eles pensam na conveniência própria. Então, eu vou dar um exemplo. A comissão de clubes está formada agora. Ela tem times da Série A, B e C. Os da a maioria está tendendo a querer uma mudança de revisão de calendário e redução de estadual. É o que eu sei. Os da B e da C não querem. Não querem por quê? Porque o time do interior de São Paulo ganha mais dinheiro no Campeonato Paulista. Botafogo de Ribeirão Preto, que está na comissão, por exemplo, ele não quer que seja reduzido, porque ele vai perder dinheiro. E para ele, a questão da data FIFA, se tem jogador, não dane-se, ele não tem jogador de seleção. Agora, depois, claro, vai pedir equilíbrio financeiro, em distribuição e tal, porque aí o pensamento tem que ser coletivo. Então, na verdade, o que você tem é um cenário posto de que esse interesse da revisão é para os clubes de elite, da Série A e de elite. Esses é que têm um interesse real de revisão do calendário. Para os outros, e o que está posto não é ruim. Quer dizer, pode ser ruim porque eles não têm, às vezes, o calendário o ano inteiro, mas não é ruim ter um estadual que você, principalmente no Rio e São Paulo, que te dê uma cota maior. E óbvio que isso as federações e a CBF se aproveita para usar como argumento para não haver uma modificação. Então, o pensamento coletivo dos clubes não é igual, porque cada um, não existe um pensamento coletivo, na verdade, né? Cada um pensa de um jeito. E aí, no final, vale a prerrogativa da CBF. Na verdade, se você tiver os 40 clubes pressionando a CBF, dizendo queremos mudar o calendário, se tivesse, que não é um cenário real, se isso acontecesse, ainda assim a CBF poderia virar e falar assim, não, mas não vai mudar. Exatamente. Essa é uma questão muito complexa. Agora, voltando ao Flamengo, colocar na tela aí as possibilidades, vamos dizer assim, do Flamengo sem Pedro. Aliás, na verdade, são os lesionados do Flamengo, desculpa, eu falei errado. Temos aí a tela com eles? Deixa eu ver. Senão eu falo aqui. Tá bom, não temos a tela, eu vou falar. Então, o teu Pedro, ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Gabigol, lesão no músculo posterior da coxa. Arrascaeta, lesão no músculo adutor da coxa. De La Cruz, lesão no músculo posterior da coxa. Michael, lesão no músculo posterior da coxa. Pulgar, edema muscular, e agora está machucado ali na seleção do Chile. Cebolinha, ruptura do tendão de Aquiles. Léo Pereira, entorse no joelho esquerdo. Matias Vinha, ligamento cruzado anterior do joelho direito. Para a sequência da temporada, já com a janela de transferência fechada, o clube agora tenta um substituto como centroavante e pode buscar jogadores europeus. Tem essa história aí do Depay sendo um dos monitorados. O que chama atenção nessa lista é que tem muita lesão muscular, né? E aí, de fato, essa não é uma questão, vamos dizer assim, na seleção brasileira. É que o Pedro é meio que dá aquela entornada no caldo. O principal jogador do time se machuca, né? Mas tem muita lesão muscular aí nessa turma, né, Alicia? E aí daí o meu ponto, né? Tem alguma coisa errada ou é de fato só uma grande maré de azar? Né? Porque quando começa a ter lesão recorrente, e aí talvez a lesão do Michael seja, né, entre para o pessoal que defenda que é só azar, porque acabou de chegar, fez uma viagem longa, e aí chegou, jogou 90 minutos, mas se arrebenta no segundo jogo. Né? E aí você tem, claro, a Arrascaeta, um jogador que tem lidado com muitas lesões, não é que é novidade o Arrascaeta estar lesionado, mas para mim fica a dúvida, né? Esses jogadores estão se recuperando 100%, né? A minutagem está sendo respeitada para eles poderem, né, aguentar o tranco da temporada, porque no caso do São Paulo, que eu mencionei, né, que teve uma maré de azar também, era muita lesão, era entorse, era joelho, era tornozelo, são coisas que são mais acidente. A lesão muscular, eu acho que ela levanta essa dúvida, né? O que está acontecendo e se isso precisa ser olhado de alguma outra forma na recuperação dos jogadores. E, assim, começa a faltar peça mesmo para o Flamengo. Mesmo para o Flamengo. Todos os clubes, quando precisam recorrer às suas peças reservas, vão cair um pouco. O Flamengo é um dos poucos clubes no Brasil que consegue manter um nível muito alto, mesmo fazendo isso. Então, sai o Cebolinha, entra o Luiz Araújo. Só que aí, se o Luiz Araújo precisa virar titular e você começa a pegar o segundo reserva, aí você tem uma diferença muito grande.
né? E o Flamengo tem isso, tem jogadores que acabaram de chegar, né? Eu falei do Alexandre, do Alcaraz, que a gente ainda não sabe como vão entrar na equipe. Alexandre é um jogador de nível de seleção, embora, né, uma posição em que a seleção tenha sofrido um pouco nos últimos anos, mas ele estava sem jogar desde maio, então a gente não sabe, né, como que ele vai encaixar na equipe. Então eu acho que tem muita dúvida de que Flamengo vai ser esse quando acabar a data FIFA e o Flamengo entrar no mês de setembro tendo decisões importantes de Copa do Brasil e Libertadores. E aí eu acho que essa tem sido uma tônica da temporada para vários clubes, que é uma dificuldade enorme de você repetir o seu time titular, de você conseguir jogar 2, 3 vezes seguidas com o seu time titular. Porque ou você precisa poupar para não estourar, ou o cara já está estourado e não é uma opção. Então vai desfigurando um pouco, né, essa coisa que a gente sempre tinha de saber, acho que né, num determinado momento o Palmeiras do Abel, ou o Galo, o próprio Botafogo do ano passado, o Flamengo do Jorge Jesus, você sabia quem ia jogar. Hoje a gente não sabe, hoje vai jogar quem tiver, quem der. Né? E isso vai criando uma dificuldade na qualidade na qualidade do jogo, não tem jeito. Difícil você implementar ali uma ideia de jogo se todo dia você tem que usar peças diferentes. Mas eu acho que fica assim um sinal de alerta, né, para o departamento médico do Flamengo, o que é possível fazer para preservar mais esses jogadores. Porque assim, o nível técnico do time do Flamengo é absurdo, mas né, não, Arrascaeta, Dela Cruz, são jogadores tão fora de série, agora o Pedro, que você não tem como repor a altura, porque esses né, jogadores estão muito acima da média. Então fica aí essa preocupação e volto a dizer, esses jogadores estão pagando na carne o preço de um calendário que é insustentável no longo prazo e que a gente não vê, obviamente, acontecendo na Europa, né? Tem todo um aspecto político envolvendo os estaduais, que o Rodrigo explicou muito bem, que não é do interesse de pouca gente que eles deixem de existir, né? Só o extrato do extrato ali, e isso força os jogadores a viver essa situação. E volto a falar sobre o Fortaleza, que eu sempre menciono quando a gente fala de calendário e de logística, né? O Fortaleza é o time que mais joga e o time que mais viaja, como é impressionante que esse time ainda esteja inteiro e brigando, né, pelo Campeonato Brasileiro diante de todas essas dificuldades, porque olha, assim, com esse tanto de viagem e de deslocamento e de partidas, né, por causa da Copa do Nordeste e também do estadual, é impressionante como o Fortaleza segue firme na briga nas duas competições em que ainda está. Fortaleza é um ponto sui generis desse calendário, né? O que mais viaja, joga pra caramba, e aí tá lutando pelo título, realmente é para se destacar.